Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Bom dia mais uma vez. Nós até pedimos ao Júnior para ficar sentado aqui, porque quando a chuva, a gente não consegue, as pessoas não conseguem nos ouvir. Mas a música, como todo mundo conhece, se começar muito forte, a gente diminui aqui e continuaremos cantando. De toda maneira, é uma maravilha a chuva, em vários aspectos, porque ela está trazendo o abastecimento da água, está melhorando as condições da agricultura, da pecuária, mas talvez muitos não saibam da importância da chuva com relação à espiritualidade. Quem fala isso é André Luiz, porque quando chove, os miasmas, quer dizer, as coisas ruins que estão na atmosfera, elas são dissipadas, elas são diminuídas pelo trabalho da chuva. Então, a chuva, além do aspecto material que nós conhecemos, ainda tem um aspecto espiritual. André Luiz, que é um dos espíritos que nos trazem muitas informações do plano espiritual, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele vai falar sobre as pessoas, os espíritos em situação de rua, porque a gente imagina que espírito que em situação de rua só tem encarnado, não, tem muito espírito desencarnado também em situação de rua. Ele vai nos falar dos cuidados que a gente tem que ter com a segurança mental. Então, tudo isso está na obra de André Luiz, e inclusive com relação à questão da chuva, porque os miasmas, os elementos nefastos, negativos, são diminuídos pelas condições da chuva. Mas parece que ela deu uma trégua, e aí a gente vai falando, então, mais uma vez, também esse livro do André Luiz, que está falando sobre Ante os Pequeninos. Esse livro se chama Sinal Verde, e é um livro que a gente sempre fala que é um livro de bom ensinamento, boa etiqueta, bom tom, do plano espiritual para nós encarnados. E as crianças, ao longo da evolução, muitas conquistas foram trazidas. Hoje existe até um estatuto, chama-se ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, para preservar os direitos das crianças. E quando existe uma legislação, é porque alguma coisa não estava certa com relação à criança. As crianças trabalhavam em regime de quase escravidão, não tinha remuneração. A gente sabe que as coisas eram assim. E aí a chuva chegou de novo. Cadê o Júnior? Olha o Júnior aí, gente. É porque não adianta a gente insistir, porque quem está lá no fundo não vai ouvir mesmo. Nós já tivemos até um planejamento de colocar uma proteção aí, como é que chama? Um forro. Uma hora a gente chega lá, né? Você fica quietinho aí, Júnior. Se der, você canta. Se não der, eu falo, tá? Vamos indo aí. Aí, então, com relação às crianças, a gente observa também que hoje, aí foi o contrário, né? Quer dizer, antigamente explorava demais os meninos, e hoje os meninos estão explorando os adultos. Perdeu-se o sentido do limite. Criança tem que ter limite. Tem que ter hora para dormir, hora para comer, hora para estudar, hora para brincar, hora para tudo. E até para comprar os brinquedos, porque com esse negócio de R$1,99, que só o nome é R$1,99, as crianças vão lá e compram por hora, né? Um carrinho, um hominho, não sei o quê, e a hora que você chega, aquela quantidade de brinquedo. E se elas não têm limites, quando elas vão para a rua, quer dizer, para a cidade, para a escola, para a convivência social, e quando elas são, de alguma maneira, elas são, o que ela gostaria de fazer não acontece, elas são cerceadas nas suas vontades. Aí a gente está vendo o que está acontecendo. Criança batendo em professor, criança matando outras crianças, adolescente matando a pessoa que gostaria que fosse sua namorada. Então a gente conversa com os professores atualmente, e eles falam que tem medo de entrar na sala de aula,
por tamanha a violência das crianças. Porque os pais passaram para os professores a educação. E a escola, a obrigação da escola é instruir. E os pais é que devem educar. Antigamente, quando eram os colégios de freiras e padres, eles instruíam e educavam também. Mas hoje a gente sabe, pela pedagogia, o professor está ali para instruir, para dar as noções de aritmética, português, história, geografia, ciências ou outras coisas. E a educação tem que ser em casa. E essa educação em casa, a melhor maneira de se fazer é colocar o Evangelho através das orações, das boas conversas. Mas para se ter uma boa conversa, é preciso também que a pessoa tenha disponibilidade para ter essa boa conversa com as crianças e com os jovens. Então, o pai que está no WhatsApp, a mãe que está no computador, tem até uma mensagem passando aí pelos celulares de uma criança fazendo uma oração e pedindo a Deus que a transformasse no WhatsApp. E aí aparece o anjo e pergunta para ela, mas por que você quer ser transformada no WhatsApp? Ela falou, porque aí eu falo, meu pai escuta. Eu falo, minha mãe escuta. E do jeito que está aqui, eu vou falar, eles não prestam atenção em mim, porque eles estão muito preocupados com o WhatsApp. Então, há necessidade da gente dedicar algum tempo. Tudo na vida que a gente quer ter sucesso, demanda tempo e demanda dedicação. Não existe nada que a gente vá fazer que, se não tivermos dedicação, se não tivermos uma disponibilidade de tempo para realizar aquilo, nós não vamos ter sucesso. Pergunta às pessoas que já prestaram vestibular e passaram no vestibular. Não é assim hoje, se eu agora falar assim, eu vou fazer um vestibular para medicina, com certeza a minha nota será 0, talvez em português não, mas nas demais matérias todas. Eu não tenho conhecimento nenhum da área de ciências humanas, exatas, não tenho esse conhecimento, exatas. Não tenho esse conhecimento. Se as pessoas chegarem aqui agora e falarem assim, eu vou fazer um concurso para promotor, para delegado, para juiz, estudou? Não, então não precisa de ir lá fazer, que não vai passar mesmo. Então há necessidade de dedicação. Essa mesma dedicação a gente tem que ter para com a doutrina espírita. Porque aqui nós estamos vendo, no início do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Então, está nos conclamando ao exercício da caridade. É isso que está falando aqui, que devemos fazer a caridade. Aliás, a caridade é pedra angular do Espiritismo. Fora da caridade, não há salvação. Isso que a gente aprendeu na doutrina espírita. E quem vai divulgar a doutrina espírita são os espíritas. Então, outras crenças religiosas não vão divulgar o espiritismo. E aqui está falando que a mão direita não saiba o que a vossa mão esquerda faz. Porque quando a gente trabalha para a doutrina, a gente não trabalha individualmente. Nós trabalhamos em grupo, em nome da doutrina espírita. Daí existe uma figura na língua portuguesa que se chama plural majestático. Guarde esse nome, porque os meninos de hoje não aprenderam isso na escola. Plural majestático, ou plural de modéstia, que é a mesma coisa, quando nós usamos o nós, embora esteja falando eu. Então, quando a gente está na doutrina espírita, nós não podemos dizer chegar e dizer assim, eu vou fazer o xarope, porque eu sozinha não faço o xarope. É nós vamos fazer o xarope. Esse nós, esse pronome, chama-se plural majestático. Por que ele chama plural majestático? Porque os reis, quando eles queriam ter contato com as pessoas, quando eles queriam sensibilizar os seus súditos, eles usavam esse pronome nós. E aí então chegava, embora às vezes fosse só ele mesmo, ele dizia, nós fizemos tal coisa assim, assim. Então por isso é que ele chama de majestade, né? Majestático, ou então o plural de nobreza ou de simplicidade, é isso. Então na doutrina espírita nós vamos sempre dizer nós,
nós não fazemos nada sozinho. Não adianta chegar aqui e falar assim, ó, eu vou fazer a sopa. Eu faço sopa sozinho? Não faço. Então, a sopa é feita por uma equipe de pessoas. Eu vou fazer a pomada. Jamais, sozinho eu não faço. E nada dentro da doutrina espírita nós fazemos sozinhos. Sempre há necessidade de mais pessoas realizando o trabalho. Daí, então, quando nós nos apresentamos, nós não estamos apresentando em nome pessoal. Nós estamos apresentando em nome da doutrina espírita. Daí, algumas situações, por exemplo, alguém que é detentor de um encargo de direcionamento na casa espírita, ou mesmo na federação espírita, no movimento espírita de um modo geral. Todas as opiniões dele, todo o ideário dele, todas as vezes que ele for conversar com alguém, se ele tem uma função na casa espírita, ele não pode falar em nome pessoal. Ele tem que falar em nome da doutrina espírita. Por isso que, às vezes, a gente vê nas orientações com relação a palestrantes, como deve ser o encaminhamento de uma palestra, nós aprendemos que não podemos dar opiniões pessoais. Porque quando nós vamos dar uma opinião pessoal, nós corremos o risco de falar alguma coisa equivocadamente. Porque entendemos de uma maneira que não é a maneira da orientação trazida pelo Espiritismo. Daí a importância do estudo da doutrina espírita. Porque se nós não tivermos o conhecimento da doutrina espírita, nós não vamos fazer nem uma palestra, não vamos dar uma explanação, nós não vamos trazer nenhuma consideração à luz da doutrina espírita. Isso em qualquer área de conhecimento é assim. Se você fala com um agricultor, ele vai te contar como é que planta o arroz, na época certa de plantar o arroz, quanto é que aduba, quanto é que molha. Ele sabe, ele dá conta de falar sobre a plantação de arroz. Mas se a pessoa não tiver esse conhecimento, ela não vai dar conta de falar. Lembro que no curso normal nós tínhamos um professor, depois foi até secretário de educação, de uma família muito conhecida, muito tradicional aqui em Goiânia, e ele nos dizia assim, que cada pessoa dentro da sua competência, da sua área. Que uma vez ele e outros companheiros, portanto pessoas de muito preparo, de muito conhecimento, intelectuais, foram fazer uma pescaria e contrataram um barqueiro. E aí ele nos dizia assim, a partir daí nós ficamos na mão do barqueiro, quer dizer, o nosso conhecimento ali não resolvia nada. A gente não sabia nada de barco, não sabia nada de barranco de rio, não sabia nada de pescar, não sabia nem colocar a minhoca no anzol, então nós ficamos por conta do barqueiro. E quando nós estamos, então, apresentando a doutrina espírita, primeiro o Divaldo disse que a gente tem que apresentá-la muito bem, em todos os aspectos. Então, para apresentá-la, nós temos que ter esse conhecimento. Quando nós temos o conhecimento da doutrina espírita, e hoje, para terem uma ideia, nós já tivemos uma aula que começou às 7h15, ali na nossa sala de estudo. É uma aula muito especial, muito bem elaborada, as pessoas participam bastante. Então, é uma aula muito interessante para que as pessoas tenham interesse pela doutrina espírita. Saímos de lá, tivemos uma outra aula ali na cozinha, também sobre o Livro dos Espíritos. Então, as casas espíritas oferecem o manancial, a oportunidade para que as pessoas tenham conhecimento do Espiritismo. Outro dia, uma moça nos mandou uma mensagem dizendo assim, eu não posso frequentar o centro espírita por outras razões, mas eu gostaria de saber como é que eu fico conhecendo o Espiritismo. E eu disse para ela de uma maneira muito fácil, você ligue o seu computador, o seu telefone, ou algum meio de comunicação e clique lá no YouTube, Divaldo, Alberto, Haroldo, qualquer uma desses grandes palestrantes, estão lá, todos eles nas redes sociais. Então é um momento da gente aprender também. Além disso, a própria Federação Espírita Brasileira
tem o portal da FEB, que também traz muitas informações com relação à doutrina espírita. Então, se a gente quer, a gente aprende sim a doutrina espírita. E quando nós começamos a aprender a doutrina espírita, quando nós nos debruçamos no conhecimento da doutrina espírita, nós vamos também começando a entender o que é a caridade, é o que está falando aqui. Não saiba a mão direita o que a mão esquerda faz. E nós nos lembramos de Jesus. Porque Jesus, todos nós sabemos, não tinha nem um tostão. Ninguém falou assim, olha, Jesus tinha uma algibeira, e ali dentro daquela algibeira tinha umas moedinhas, tinha umas notas. Não, nunca escutou falando nada disso. Aliás, muitos dizem que em algumas situações ele não tinha nem um travesseiro, né? Não tinha nada. E, no entanto, é o nosso guia e modelo. É o espírito mais perfeito que palmilhou o planeta Terra, Jesus. E ele realizou o trabalho da verdadeira caridade. Quando ele conta a parábola do filho pródigo, e o Emmanuel tem uma página no livro Pão Nosso, que é um dos livros que trazem as mensagens, a interpretação das cartas de Paulo, dos evangelistas, Atos dos Apóstolos, ele vai falar uma mensagem que se chama o egoísmo. E ele vai falar exatamente sobre aquele outro filho. Porque quando nós observamos, lemos ou escutamos a parábola do filho pródigo, nós imaginamos que o errado é só aquele que foi embora e voltou. E o interessante é que aquele que foi embora, que dilapidou o patrimônio que o pai lhe deu, gastou tudo que tinha, ele só voltou porque ele caiu em si. São palavras do Emmanuel. Ele só voltou para a casa do pai porque ele caiu em si. Então, nós todos só vamos consertar as nossas pendências existenciais, aflições, tristezas, amargura, raiva, ódio, vingança, mágoa e por aí vai, quando a gente cair em si. Quando nós caímos em nós mesmos. E para cair em si, a necessidade de saber análise, né? Conhece-se a ti mesmo. Vê onde é que eu estou errando, qual que é o meu maior equívoco, qual que é o meu maior defeito, onde é que eu posso consertar. Com certeza vai passar pelo egoísmo, porque também existe uma mensagem trazida no Evangelho segundo o Espiritismo, a única mensagem que foi assinada pelo Espírito Emmanuel, aquele que está ali de azul, que é um médium, o mentor espiritual do médium Francisco Cândido Xavier. Então, essa mensagem quando nós entrarmos dentro de nós mesmos, nós vamos ver que nós estamos realmente falhando pelas questões do egoísmo. E a hora que o filho volta, cai em si, que volta, o pai o recebe com carinho de pai. A mensagem, a parábola vai explicitar, vai dizer quais eram os caminhos próprios para os judeus para receber uma pessoa que estava desviada do caminho. E que o Divaldo vai fazer uma palestra que é exatamente sobre o filho pródigo, e ele faz essa palestra quando ele vai visitar um museu que existe em São Petersburgo, que é o Museu Hermitage, e que lá está o quadro do Rembrandt, que é a parábola do filho pródigo. Procurem na internet. Então, tudo aquilo ali tem um símbolo. O símbolo, por exemplo, quando o filho aponta na estrada, o pai vai ao encontro dele. Isso é um detalhe de grande importância, porque, por exemplo, nós agora, se chegar alguém ali, nós não saberemos quem está chegando, porque nós estamos envolvidos aqui. Mas se nós estivéssemos lá na porta, a gente saberia, porque nós estamos esperando alguém. Quando a pessoa está enamorada e o namorado diz assim, eu vou, a namorada, né? ou um ou outro, eu vou ao seu encontro, a pessoa se apronta e fica naquela expectativa, sobretudo se estiver apaixonada, né? Ela fica naquela expectativa que o outro
está chegando, se puder vai até para a porta para esperar, para encontrar mais depressa. Foi isso que o pai fez, ele estava na espreita, ele estava observando. E a hora que o filho aponta lá, ele vai ao encontro dele. Mas não é só ir ao encontro dele, não. Ele beija o filho. Então, para o judeu, aquele beijo é o beijo do perdão, quer dizer, está perdoado, está tudo, como diz os meninos, né, está tudo beleza. E ele faz mais, ele observa que o filho estava com as vestes rotas, ele era uma pessoa de posse, o menino estava todo em frangalhos, maltrapilho. Ele manda colocar o manto no menino, ele manda calçar o menino, porque quem andava descalço era só os escravos. E ele observa que o menino, filho dele, o rapaz, estava também com os cabelos cortados, raspados. Isso também não era uma prática do judaísmo. Quem tinha aquele cabelo daquele jeito eram os romanos. E os judeus queriam fazer a diferença. Então, os cabelos, e até hoje, a gente vê o judeu ortodoxo, faz até umas trancinhas assim no cabelo, de um lado e do outro, uns cachos, porque eles não podem ter, a lâmina não pode encostar na pele. Questões da ritualística própria do judaísmo. Então o pai manda colocar o calçado, manda colocar o manto e colocar o anel naquele rapaz para dizer: você continua sendo o meu filho muito amado. Mas nós não observamos, e aí o Emmanuel, nessa mensagem que chama-se O Egoísmo, no livro Pão Nosso, vai nos dizer que o outro filho, o procedimento dele foi muito mais equivocado do que o primeiro, porque ele era egoísta. Então, a hora que o irmão chega, ao invés dele dizer ao pai assim: nossa, mas que legal, chegou meu irmão, o seu filho, vamos realmente fazer uma festa, vamos comemorar, ele reclama, reclama e reclama. Mais ou menos como a gente faz também, né? Nós reclamamos quando as outras pessoas têm alguma coisa. Nós temos muitas vezes inveja e muitas vezes ciúme das pessoas, e isso foge ao princípio da verdadeira caridade. Porque quando Kardec formulou a questão sobre a caridade, ele vivia numa França de muitas dificuldades políticas, estava num período que foi considerado pela história universal, chamada Comuna de Paris. E essa Comuna de Paris foi uma guerra civil que houve na França, em Paris, com relação a republicanos e a monarquistas. Foi logo depois da queda da monarquia, da Revolução Francesa, início da Revolução Francesa. Então tinha muita pobreza, muita miséria na Europa e sobretudo na França naquele momento. Kardec se preocupou também com as questões de ordem material, tanto que quando ele escreve as cartas para as comunidades espíritas de Bordeaux, Lyon, que eram as cidades que ele ia visitar, e visitou-as mesmo, e a gente vai encontrar isso num livro que se chama As Viagens de Kardec, de 1862. Então, quando ele faz essas cartas, ele pede às pessoas para que não fizessem banquetes, para que não gastassem dinheiro para homenageá-lo, porque isso poderia fazer falta para outras pessoas necessitadas. Então, ele diz da contenção da despesa, ele é preocupado com isso. Ele teve períodos também de grande oscilação financeira, embora a esposa era uma pessoa de condição boa, econômica boa, mas ele teve muitas dificuldades também com relação às finanças. E a resposta que os imortais trazem não está falando em questão de ordem material. Quando pergunto o que seria caridade, eles não respondem nada de ordem material. Eles vão responder de ordem existencial, de ordem moral, de ordem espiritual. Porque a mensagem de Kardec, como terceira revelação, a primeira com Moisés, na justiça, a segunda com Jesus, no amor, e a terceira com Kardec, na verdade, é para a eternidade. Então, a mensagem do Espiritismo é para a eternidade. E daqui 1000 anos, nós sempre falamos isso, daqui 1000 anos ninguém vai precisar, se ainda estivermos alimentando como alimentamos hoje, ninguém mais vai precisar de cesta básica. Todos nós vamos ter as nossas condições de subsistência com dignidade. Por isso, a resposta dos imortais para
a codificação do Espiritismo é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Quando nós estamos praticando esse tipo de caridade, que é a verdadeira caridade, na verdade nós não vamos apregoar mesmo, né? A gente não vai chegar aqui de público e falar assim, eu tinha ódio do fulano de tal, porque aí a gente já está também contando uma parte nefasta da nossa personalidade, então a gente não vai falar. Eu tinha ódio do fulano de tal, mas agora eu perdoei ele porque eu sou uma pessoa caridosa. Perdeu todo o efeito dessa caridade. Agora eu sou uma pessoa benevolente para com as faltas alheias. O benevolente para com as faltas alheias está envolvendo certamente a nossa família, as pessoas próximas a nós, porque a gente tem que ser benevolente primeiramente com os que estão mais próximos, indulgente com as imperfeições alheias, porque também tem muita gente indulgente para conosco, porque nós também equivocamos muito na vida e há necessidade dessa clemência, dessa misericórdia do plano espiritual. Então, em todas as situações, nós vamos poder praticar, sim, a caridade. E não há necessidade de alardearmos que estamos praticando a caridade. Não há necessidade nesse sentido. Mas, muito oportuno dizermos que quem divulga o Espiritismo são os espíritas e divulga pela sua postura. Não precisa contar que é espírita. Também não precisa esconder, porque é uma honra. É uma glória, é uma alegria ser espírita, porque nos mostra que estamos estudando, estamos preparando e queremos crescer e evoluir mais. Ontem nós conversamos com uma assistente social e ela contava as dificuldades dela, formada em assistência social, contava, e de repente nós falamos com ela assim, olha, nós não temos essa formação acadêmica, mas a doutrina espírita realiza um grande trabalho na área da assistência social. Ela falou, mas eu tenho grande admiração pelos espíritos. E aí ela foi contar das experiências que ela tem como assistente social no convívio com os espíritas. Então, se nós temos essa boa reputação, vamos assim dizer, não foi assim por acaso que nós a adquirimos. Primeiramente, no início, os espíritas eram bastante discriminados. Haja vista que o Auto de Fé de Barcelona foi um momento em que se queimou todos os livros que Allan Kardec havia mandado para a Espanha. Ele mandando da França para a Espanha, todos os livros foram queimados. Por quê? Porque havia uma discriminação. Esse trabalho só começou, essa conceituação, começou com a Federação Espírita Brasileira, com o Dr. Bezerra de Menezes, com o professor Eurípides Barçanufo, em Sacramento, e está dando seguimento a ela, deu seguimento a ela, o trabalho exemplar do apóstolo Chico Xavier. Então, Chico foi um divisor de águas no movimento espírita. Quando ele assume que é espírita, vai para a televisão contar que é espírita, mas, sobretudo, pelo trabalho que ele realiza de postura digna, de postura cristã, de fraternidade, de ética e de amor. O Chico poderia ser um homem milionário. Imaginemos uma conta assim muito superficial. Quantos milhões de livros foram publicados, cujo psicógrafo foi Francisco Cândido Xavier? Nosso Lar foi traduzido para vários idiomas. A obra de André Luiz, outros tantos livros, foram traduzidos para vários idiomas. Se ele ganhasse R$1 de cada livro que foi publicado, multiplicado por esses milhões, olha, mas era dinheiro, mas era bastante dinheiro. No entanto, ele tinha o salário de aposentado lá da Fazenda Modelo, aposentado desse do INSS, que todo mundo sabe mais ou menos o que é. E da mesma maneira, nós estamos vendo a missão gloriosa de Divaldo Franco, embaixador da paz. Quando ele, com 90 anos de idade, nós falamos isso há pouco, ele está realizando ainda em vários e vários países e marcado para o próximo ano,
no nosso Congresso Espírita, que será realizado o 34º Congresso Espírita de Goiás, aqui sob os auspícios da Federação Espírita, que é realizado no Carnaval. Então, esses luminares, esses grandes espíritas, eles mostraram, eles palmilharam o caminho que nós estamos seguindo. Mas a quem muito foi dado, muito será pedido. Então, os espíritas, realmente, nós temos a grande alegria, o privilégio mesmo de estarmos frequentando a Universidade do Espírito, que são as casas espíritas, o movimento espírita, mas é uma doutrina que requer muito, e de todas as doutrinas, é a que mais requer de seus adeptos. Porque enquanto as outras estão nas questões exteriores, nós, espíritas, nós estamos buscando a transformação moral. E a transformação moral, ela não é fácil, porque nós estamos caminhando aí por milênios com os mesmos equívocos e os mesmos erros. Então, esse é o momento agora da transformação. Por isso é que Kardec diz: conhece-se o espírita pela sua transformação moral, é o caminho, e pelos meios que ele emprega para dominar as suas más inclinações. Então, ele não está falando que espírita é santo, não. Espírita tem dificuldade, tem problema de saúde, problema familiar, problema de dinheiro. Qualquer tipo de problema, você perguntar aos espíritas, eles têm também. Só que a gente não pode deixar que esses problemas sobrepujem a nossa determinação de servir o Espiritismo. Então, a gente desliga a panela de arroz, corre para o centro, chega lá, a gente termina de lavar a roupa, corre para o centro, e assim a gente vai levando a vida com muita alegria, com muita dignidade, e os amigos espirituais nos abençoando. Que Ele nos abençoe hoje sempre, muita paz.